convidamos o auditor federal de Finanças e Controle da CGU, Márcio Almeida do Amaral, para falar sobre os passos para uma boa governança. O Márcio, ele é graduado em Administração e Direito pelo UFMG, é especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. O auditor atuou como subcontrolador de governo aberto na Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. É professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Controle, Detecção e Repressão a Desvios de Recursos Públicos da Universidade Federal de Lavras e da Escola de Administração Fazendária. É participante do Minerva Program na George Washington University, nos Estados Unidos. Portanto, com vocês, o nosso auditor Márcio. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o tema, né, da maior relevância, que é governança. Já vi alguns colegas aqui e fico feliz com essa oportunidade de reencontrá-los, né? Tio, Fernando, pessoal do TCE, Henrique. E quero pedir já de antemão desculpas. De ontem para hoje eu resfriei, eu peguei uma gripe. Não é coronavírus, espero. Então minha garganta está um pouco irritada e tal. Vocês estão dando para sentir que eu estou falando um pouco fanhoso. Então já peço desculpas, mas espero que, independentemente disso, a gente possa conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Bom, isso aqui é o que eu pretendo falar com vocês, trocar ideias e passar um pouco das minhas reflexões, daquilo que eu acredito que é mais importante quando a gente pensa em governança, que é uma palavra que tem sido muito utilizada, é um conceito que tem sido muito divulgado, mas que é importante a gente pensar um pouquinho quais são as relações que esse conceito tem com o universo da gestão, com o universo do controle, com uma palavrinha que também tem sido muito utilizada, chamada compliance, né, cada vez mais utilizada, e a gente precisa pensar, na verdade, o que é isso, e de repente desmistificar um pouco, ou seja, tirar essa aura de, deve ser uma coisa complicada, deve ser uma coisa muito difícil. Porque, embora tenha seus desafios, não é algo impossível de se fazer, não é algo impossível de se implantar. Bom, então nós vamos falar um pouco de governança, controles, riscos. Eu sei que outras palestras têm abordado, irão abordar essas questões, mas aí, quando a gente fala de governança, não dá para ficar de fora desses temas. Então, nós vamos interrelacioná-los aqui hoje. Bom, integridade, compliance, controles internos e governança. Por quê? Por que a gente tem falado disso? Por que cada vez mais, tanto organizações públicas quanto privadas, na verdade, isso vem primeiro da área privada e agora está chegando no setor público, com cada vez mais força. Mas por que a gente fala de tudo isso? Qual a importância desses elementos e como eles se interrelacionam? E aí, para a gente contextualizar, eu preciso contar uma historinha para vocês. É importante a gente relembrar algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção, às vezes a gente dá por batido, dá como algo dado, algo que existe, mas que a gente precisa refletir. Então, vou fazer rapidamente um retrospecto bem ligeiro, bem veloz da nossa evolução, né? Então, nós temos ali fazer um pouquinho de uma análise de cenário. Gente, vocês já pararam para pensar na maravilha, no assombro que é a evolução humana? Quando a gente olha para os nossos primórdios, de onde viemos, por onde passamos, onde estamos, e também quando a gente pensa, para onde vamos,
Lá no nosso início, o homem vivia nas cavernas, na verdade tinham várias espécies de hominídeos, não é uma evolução linear, isso em milhões de anos atrás, e o que prevaleceu entre essas espécies foi o Homo sapiens. Não é que os nossos antepassados mais remotos, não é uma evolução linear que você vai passando de uma categoria para outra. Não, houve uma competição, uma seleção natural, entre esses antepassados, e nós chegamos ao estágio atual de alguns milhares de anos atrás, 100 mil anos, 200 mil anos atrás, surge o Homo sapiens, um pouco mais, mas o fato é que nesse processo evolutivo, há uma disruptura cognitiva, uma transformação cerebral, digamos assim, por esse processo de seleção, pelo menos é isso que a ciência procura demonstrar, e aí esse homem, ele começa a raciocinar de uma forma mais elaborada, ele começa a pensar o mundo em que ele vive, ele começa a fazer diversas relações, e a criar, e a descobrir, e a inventar coisas, instrumentos, processos, procedimentos, sistemas, para melhorar a sua vida. No início, esse nosso antepassado, ele tinha que lidar com as coisas mais primitivas, para que a sua existência básica, para que ele pudesse tocar minimamente sua existência básica. Então, esse ser antepassado lá, ele tinha que, no início, por exemplo, ele tinha que se debater, ele tinha que lutar, principalmente contra as adversidades da natureza. Lutar contra animais, descobrir um abrigo, onde ele pudesse se proteger das intempéries, da natureza. E até hoje nós temos resquícios no nosso cérebro desse homem primitivo. Algumas reações que a gente tem ainda são influenciadas por como esses antepassados remotos eram configurados, o que tinha na cabeça deles e o que eles tinham que enfrentar. Então, algumas reações imediatas que a gente tem, de fugir de uma situação, de reagir a alguma situação, às vezes de forma automática a gente tomar uma decisão, é fruto desse processo longínquo. E aí, no início, esse homem estava lá nas cavernas, descobriu o fogo, começou a se proteger do frio, dos elementos da natureza, começa a fazer algumas roupas mais toscas, alguns instrumentos para caçar, para pescar, para coletar, algumas ferramentas à base de madeira, de pedra, depois de metal. E aí ele começa a evoluir. Aí a gente chega na Idade Antiga, lá nos nossos antepassados ocidentais, nos gregos, nos romanos, e a civilização vai crescendo, vai se aperfeiçoando cada vez mais. Chegamos na Idade Média, que é um período, embora alguns digam que é um período de retrocesso, mas na verdade é um período também de avanços intelectuais, de pensamentos, de ideias. Há mais ou menos 500 anos atrás, 600 anos atrás, o homem começa a explorar o mundo de forma mais ampla. Temos as grandes navegações, esses processos de você descobrir outros mundos, de você transacionar, de você comercializar. Vem a ideia, e depois surge o capitalismo mais remoto, depois o capitalismo industrial, revolução industrial, e de 200, 300 anos para cá, nós temos uma evolução exponencial. Algo que, se a gente pensasse lá atrás, ninguém jamais imaginaria que o homem chegaria aonde chegou. E eu penso que isso é simplesmente extraordinário. Isso é assombroso. Isso me deixa, quando eu paro para pensar nisso tudo, quando eu leio, quando eu reflito sobre isso, eu fico realmente maravilhado com tudo que a gente conquistou. Claro que nesse caminho
É um caminho de percalços, de obstáculos, de problemas. Se de um lado a gente progrediu muito em termos de conhecimento, de tecnologia, de ciências, talvez a gente não tenha progredido tanto nas relações humanas ou problemas que a gente tem hoje, né, de pobreza, de desigualdade. É um mundo imperfeito, mas é o mundo que a gente construiu e que a gente está o tempo todo reelaborando, reescrevendo, pensando que tipo de história a gente pode construir, que tipo de caminho a gente pode trilhar. E nós temos hoje, a gente fala de o quê? De inteligência artificial. De robôs, de engenharia genética. A velocidade das transformações a gente não consegue acompanhar. Eu estava pensando, todo dia eu baixo um aplicativo diferente, eu acredito que provavelmente vocês que têm telefones, smartphones, todo dia a gente descobre um aplicativo diferente, é impressionante. Ou alguém te fala, tem um aplicativo de não sei o que, de viagem, disso, de aquele, de organizar, de planejar, para tudo tem aplicativo. Gente, é simplesmente fantástico. Apesar de todos os problemas que acompanham, a tecnologia, a informação, né, a internet, eles trouxeram muitas coisas boas que têm trazido, né, que têm proporcionado conforto à vida humana. Por mais que haja desigualdade e problemas, a vida média dos homens, o modo de vida, ele se aprimorou demais. A qualidade de vida que a gente tem hoje, que a gente dá como algo dado, né, como algo que sempre existiu, nem sempre foi assim. Pessoal, vamos pensar aí há 70 anos atrás, 80 anos atrás, na década de 40, qual que você acha que era a idade média do brasileiro? Vocês têm ideia? Falar só do Brasil, não chegava nem a 50 anos. A idade média do brasileiro é nem tanto tempo assim, gente. Não chegava nem a 50 anos. Hoje está chegando quase aos 80. E a gente olha assim, nossa, tem doença, tem pobreza, mas a vida, o padrão médio de vida, ele melhorou muito. Claro, alguns melhoraram mais do que outros, mas na média, é muito melhor viver hoje do que viver há 200 anos atrás, se você não tinha controle de doenças, de pragas, de pestes, etc. Então, eu falo isso para a gente perceber a maravilha que é viver, a maravilha que é ter construído esse mundo, a maravilha que é recebê-lo e o desafio de criar algo melhor para frente. Então, embora tudo isso que eu falo, inteligência, nesse momento que a gente vive, inteligência artificial, informação, internet, tudo muito rápido, a gente não consegue acompanhar. Isso traz angústia, uma certa angústia, porque é um momento de mudança muito rápida, mas ele também traz novas perspectivas. Então, é nesse cenário, por isso que eu chamo de análise de cenário, é nesse cenário que a gente vive hoje. Algumas coisas, claro, vão numa velocidade muito maior, outras numa velocidade menor, mas o mundo hoje ele caminha muito mais rápido. E aí, no campo organizacional, das instituições, de como as empresas, os governos, todos os tipos de organização, como eles funcionam, isso também evoluiu demais. A chamada ciência da administração, que é pensar os processos de gestão de uma forma sistemática, de uma forma baseada em regras, em evidências, baseada em planejamento, em estruturas, sistemas, é recente. Esse processo de sair só do campo da vontade, né, do voluntarismo, da intuição, e passar para algo mais sistematizado no campo da gestão, ele é recente. Claro que os primeiros mercantilistas lá, que comerciavam
mercadorias, que iam no Oriente comprar especiarias para depois vender no Ocidente. Claro que eles tinham um procedimento também. Só que era um procedimento o quê? Mais primário, menos baseado em fatos e dados, em ciência, em como você deveria agir para obter o melhor resultado. A partir da ciência da administração, lá no final do século XIX, 1880, 1890, que começa, sabe, a pensar, como é que eu faço para gerir uma empresa? Como é que eu faço para fazer a boa gestão de um governo? O que eu preciso? O que eu devo fazer? Então, as organizações, sejam elas públicas ou privadas, seja no governo, seja no mercado, uma empresa industrial, comercial, ou um órgão público, ou uma prefeitura, eles estão sempre pensando em quê? Em se reinventar, em fazer as coisas de um modo diferente para alcançar mais eficiência, para ser mais efetivo nas suas ações, ou seja, entregar resultados aos seus clientes, para ser melhor. E no campo, particularmente no campo da administração pública, o mundo, as demandas sociais, aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade espera do poder público, também se tornou mais o quê? Uma variedade enorme de expectativas, de necessidades e de exigências, porque o cidadão está cada vez mais consciente dos seus direitos, do seu papel, e ele quer realmente mais, ele quer um Estado que funcione. Ele quer um órgão público que lhe entregue os serviços para os quais aquele órgão público existe. O órgão público existe para entregar serviço à sociedade. A única razão de ser do Estado, no nível ideal, no nível do que se espera dos nossos representantes, é que ele proporcione o quê? Serviços, políticas públicas à sociedade. No início o Estado existiu o quê? Só basicamente para arrecadar tributos dos súditos, depois dos cidadãos, os súditos que eram submetidos a um poder absoluto do rei, depois eles se tornam cidadãos com as ideias democráticas, etc. Era proteção, e ele dava proteção, cobrava tributos, dava proteção àqueles cidadãos, mas não fornecia basicamente nada em termos de direitos. Cada um que se virasse. Hoje não. Hoje nós esperamos que o Estado, que um órgão público dentro da prefeitura, que uma instituição dentro do governo federal, uma instituição pública, que ela cumpra o seu papel. É a única forma da gente justificar a nossa existência. Ah, Márcio, mas é muita coisa que a gente tem que fazer. A sociedade às vezes tem expectativas que são muito acima daquilo que a gente pode proporcionar. Talvez, mas a gente tem que saber lidar com isso. E trazer isso, saber que isso existe e pensar em mecanismos para lidar com isso. Quando a gente pensa nesse processo de reinvenção, de mudança, e a gente já vai falar especificamente de governança e tudo mais, a gente tem que lembrar que essas organizações, para funcionar bem, elas precisam ser o quê? Administradas. Eu preciso ter um processo que recolha essas demandas da sociedade, que faça um trabalho interno, dentro já da instituição pública, e que retorne, dê um tipo de retorno para o cidadão, algum tipo de serviço, algum tipo de política pública, em que o cidadão, no final, esteja satisfeito. Então, essa sociedade espera um resultado, e ela espera o quê? Que esse resultado seja, não é só o resultado que ela espera. Claro que o resultado é a missão,
É a razão de existir. Se não tiver resultado para gerar para a sociedade e para a população, não tem por que ter aquela instituição, aquele órgão. Mas ela quer também que esse resultado ele seja proporcionado da melhor forma possível, com a maior eficiência possível, ou seja, com o melhor uso dos recursos à disposição. E a gente sabe que os recursos públicos, para você realizar uma política pública, para você entregar um serviço à sociedade, que esses recursos são limitados. E nós que somos servidores públicos não sabemos muito bem disso, né? Dos contingenciamentos, da falta de dinheiro, da falta de orçamento, ou às vezes tem orçamento, mas não tem o financeiro, por algum problema, porque a arrecadação caiu, porque estamos em crise econômica, igual o Brasil tem passado nos últimos anos, então a arrecadação cai. Mas a arrecadação cai, mas o que acontece? A demanda por serviços diminui? Não. Eu continuo tendo que prestar serviço social, assistência social para as pessoas, serviço de saúde, a população está envelhecendo e, portanto, cada vez vai demandar mais serviço de saúde. Eu tenho que continuar administrando nas escolas, educando as pessoas, fazendo rua, fazendo estrada, cuidando da segurança pública, mesmo com recurso restrito e baixo e insuficiente, muitas vezes. E aí é que entra a importância da governança. Governança, pessoal, é uma palavrinha assim, de repente ela, né, ela já existe há bastante tempo, mas de repente ela surge no nosso dia a dia, ela começa a ser utilizada. Governança, governança, governança para cá, governança para lá, e muitas vezes você se tem diabos dessa governança que todo mundo fala. E basicamente, né, se a gente for simplificar isso, governança tem a ver com o quê? Com os modos como eu gerencio, administro, coordeno, comando as minhas organizações. Governança tem a ver com o processo de tomada de decisão, e que surge com força no ambiente privado, mas que serve, vale cada vez mais, e precisa ser também pensada e aplicada pelo setor público. Governança é coordenar todo esse processo, é ligar todas essas partes, para que no final tenha um resultado que seja um bom resultado entregue aos clientes, no caso da administração pública, aos cidadãos, aos usuários do serviço público. Então, se a gente pudesse, assim, de forma simplificada, falar o que muda com a questão da governança, porque, eu falo, desde que a ciência da administração surgiu, veio lá a ideia que a função de um gestor é comandar, é coordenar, né? Essa é a função de um gestor, é entregar resultado. Então, qual é a mudança que a governança traz? Talvez a principal mudança que a governança traz é essa, de buscar ser mais do que integrativa, de ser mais sistematizada e de trazer elementos que talvez antes não fossem muito pensados, como, por exemplo, integridade, como, por exemplo, controles internos. Então, quando a gente fala de governança, a gente sempre vai estar pensando nessas questões, como, por exemplo, riscos. Então, a governança exige que a gente tenha o quê? Esse novo processo de gerenciar as organizações, ele exige que as organizações pensem nos seus riscos de forma sistematizada, com método. Eu vou parar para pensar nos meus riscos. Não pode ser mais uma forma intuitiva. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, nesse auditório, faz uma gestão de riscos na sua vida pessoal, no seu cotidiano? Fernando, Virgílio. Gente, todos nós, o tempo todo, nós estamos gerenciando riscos, sem perceber, de forma automatizada. O nosso cérebro lá,
esse cérebro primitivo ainda que vive em nós, ele pensa em risco, só que ele pensa de forma intuitiva. Quando vocês saem de casa, se vocês vêm a pé para o trabalho, por exemplo, quando vocês vão atravessar a rua, a rua está ali, vocês atravessam a rua assim. Hã? Não olha para lugar nenhum, atravessa a rua. É assim? Quando vocês estão de carro, vão dobrar a esquina, tem um semáforo lá, mas vocês nem pensam no semáforo, vocês fazem isso? Isso é administração de riscos. Se vocês vão no restaurante, ou se vocês compram uma carne do açougue e vão fazer essa carne em casa, e aí vocês percebem um cheiro estranho, vocês comem a carne assim mesmo? Isso é gestão de riscos. Se você sabe que está tendo uma epidemia de saúde, e que ela é avassaladora, igual esse coronavírus aí, que parece que o problema nem é tanto a letalidade, mas a rapidez com que ele se propaga. Vocês vão agir despreocupadamente. Hein? Eu tenho um voo marcado para a China? Não, eu vou. Alguém iria? Hoje, por exemplo, alguém iria para a China? Gente, para falar nisso, eu tenho uma passagem aqui grátis para quem quiser ir para a China. Alguém quer? Vai sair Wuhan. Então, todos nós fazemos gestão de risco, só que a gente faz automaticamente. No nosso trabalho, a gente faz gestão de riscos, mas a gente não sabe disso. Se eu confiro um documento para ver se ele está certo na hora de pagar, ou na hora de fazer um contrato, isso é gerenciar risco. Só que a gente faz isso de forma, às vezes, muito fragmentada e sem pensar, sem ter método, sem ter sistemática. Então, uma inovação que a governança traz é isso. Nós vamos pensar nas nossas organizações, nos riscos, de forma ordenada, de forma sistemática. Para que a gente o quê? Alcance determinado resultado, ou para que a gente evite que ocorra algum problema. Imagina que eu mando pagar uma fatura de forma indevida, porque aquele fornecedor não apresentou determinado documento. Eu vou ter problema. Então, o risco, quando eu penso na gestão de riscos e tal, que eu vou depois detalhar um pouquinho, eu estou pensando em evitar esse problema. Só que de uma forma metódica. Essa é a diferença. Se eu perguntar para vocês, integridade, que entre outras coisas, embora não somente, tem a ver com... O que integridade tem a ver? Ética, honestidade, não é isso? Fazer o certo, fazer aquilo que tem que ser feito. Isso não é integridade? A gente não tem uma ideia de integridade, não passa por aí? Todos nós sabemos, assim, intuitivamente, também por conta, claro, da cultura, do meio que a gente vive, cada vez mais por conta de notícias, porque a gente vive num país, infelizmente, ainda muito afetado pela corrupção. A gente sabe que a gente tem que ser íntegro. Mas isso é suficiente para fazer com que as nossas organizações sejam íntegras? Não é suficiente. E aí é uma outra inovação da governança. Ela pega a integridade e fala assim, vem cá, integridade. Eu não posso esperar só a boa vontade das pessoas. Que cada um, por conta do bom senso, pense assim, não, eu tenho que ser honesto, tenho que ser íntegro. Não. Quando eu penso em integridade em termos de governança, relacionada à governança, eu vou pensar tudo aquilo que eu tenho que fazer para garantir que as minhas organizações sejam íntegras, que a minha organização haja segundo critérios de integridade. Então eu vou ter que pensar quais são esses critérios, o que eu preciso fazer. Eu preciso treinar as pessoas? Tá, preciso treinar as pessoas. O que mais? Basta treinar as pessoas? Provavelmente não. Eu tenho que pensar assim,
Como é que são os meus procedimentos internos? Os meus procedimentos internos, os meus processos de trabalho, eles realmente garantem que a minha organização vai ser íntegra? Os meus controles internos estão bem fundamentados? Eu estou realmente controlando aquilo que eu devia controlar? Eu tenho excesso de controle que não serve para nada? Porque essa é uma coisa importantíssima. Controles mal formulados são não controle. Em vez de permitir que a organização seja melhor, faz que a organização seja pior. Muitas vezes eles são essa porta por onde a corrupção acontece, por onde o desvio acontece, por onde os objetivos não são alcançados. Então, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que pensar o que aquilo vai... Qual a consequência daquilo? Vai gerar bom resultado? E como quase tudo na vida, tudo pode gerar um resultado positivo, mas às vezes um efeito indesejado, um efeito inesperado. Então tem que pensar nos efeitos inesperados. Eu estou mirando aqui. Não, isso que eu vou... Por exemplo, eu vou instituir uma norma, um procedimento interno no meu setor, na minha organização, na prefeitura, no Estado, no Ministério da Saúde, no órgão de obras públicas. Não, agora eu vou fazer esse procedimento aqui, que eu acho que com isso ele vai controlar, vai ser melhor, etc. Pensa, raciocina, chama as pessoas para conversar. Quem pode ser afetado por aquilo, chama alguém de fora, para ver se não tem efeito indesejado. Eu diria para vocês que boa parte, o Brasil é um país cheio de normas, o Brasil é um país cheio de regras, o Brasil é um país cheio de leis. Mas será que essas leis funcionam? Será que essas leis realmente favorecem o alcance do objetivo para o qual elas foram criadas? Muitas vezes não, porque às vezes você visa com a lei atingir determinada coisa e tem um tanto de efeito e consequência desnecessária, indesejada ou contraprodutiva. Por isso que a gente tem que pensar de forma sistemática. Então, na integridade, muitas vezes eu tenho que mudar. Não basta só eu falar para as pessoas que elas têm que ser honestas. Eu tenho que mudar o modo como as coisas são feitas. Vou dar um exemplo. Sei que é um exemplo um pouco polêmico, meu objetivo não é polemizar, mas para a gente refletir. Porque é algo, inclusive, que vem sendo debatido e divulgado na imprensa. Agora, nesses últimos tempos, ele meio que parou um pouco. Mas vamos pensar no processo eleitoral no Brasil. E aqui eu não estou defendendo solução A, solução B. Não é isso, não é esse o propósito, apenas para a gente refletir. Uma coisa que a gente tem que pensar, será que as regras do jogo político eleitoral, elas realmente contribuem para que eu tenha as melhores escolhas na hora de votar? É uma reflexão que eu tenho que fazer. Se eu achar que o nosso processo hoje é bom, tudo bem, eu continuo com ele. Se eu achar que esse processo não é adequado, eu tenho que mudá-lo. É assim que as coisas funcionam. E se isso serve para a questão eleitoral, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu quero mais eficiência, se eu quero mais integridade, se eu quero mais isso, eu tenho que pensar como as coisas são feitas e se elas levam aquele resultado. Porque se elas não levam aquele resultado, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu tenho que remodelar a minha sistemática. Isso é governança. Governança tem a ver com o processo como as decisões são tomadas. Quem toma a decisão na minha organização, no meu órgão? A decisão é tomada só por uma pessoa? Há compartilhamento de informação, de ideias na hora de tomar a decisão? Eu tenho, de repente, algum órgão de apoio, alguma estrutura de apoio, uma pessoa para me apoiar na tomada de decisão? Por exemplo, eu tenho alguém que vai me alertar naquele meu órgão, naquela minha organização, sobre os riscos envolvidos naquela decisão? Sobre os cuidados que eu tenho que ter ao tomar a decisão?
Isso é governança. E muitas vezes a gente não para pensar nessas coisas. Bom, então, qual é o cenário atual no Brasil e no mundo quando o assunto é governança, compliance, integridade, controles internos e temas correlatos? Nós temos aí esse chamado modelo, né? Alguns chamam de modelo GRC. Governança, gestão de riscos e compliance. Algumas vezes governança, gestão de riscos, controles internos e compliance. Ou isso aí, né? Olha lá. Gestão de riscos, governança, controles internos e compliance. Então, governança. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, governança, de uma forma bem simplificada, é o sistema pelo qual as empresas e organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. E para isso eu vou criar uma série de procedimentos, instrumentos, etc. Para fazer isso. Estabelecer uma sistemática voltada ao melhor formato de tomada de decisão. Ao melhor formato para que a minha organização alcance seus objetivos, mas de forma íntegra. Por exemplo, no setor público, que não haja desvio, que não haja corrupção, que haja o bom uso do recurso público. Então, isso é governança. E a governança tem alguns princípios tem alguns pilares, alguns princípios básicos. Então, em termos de princípios básicos, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. Que no caso do serviço público, é fundamental. Transparência. O Virgílio está aqui, que é um especialista nessa questão de transparência no serviço público. Transparência. A administração pública tem que ser transparente. Porque nós agimos em nome da sociedade. É como se os cidadãos, eles tivessem nos dado uma procuração para a gente agir em seu nome. E antes que nós nos esqueçamos, eu falo assim, agir em seu nome, mas nós também somos cidadãos. Essa que é a graça da coisa. Nós somos ao mesmo tempo prestadores de serviços públicos, nós somos ao mesmo tempo servidores do público, servidores públicos e somos cidadãos. Então, mais que ninguém, nós estamos interessados em que a sociedade funcione bem, que nossas organizações públicas funcionem da melhor forma possível. Equidade. Justiça. Equidade tem a ver com justiça. Que, embora o IBGC, né, o modelo dele valha para todas as organizações, no caso das organizações públicas, isso é ainda mais relevante. Justiça. Dar a cada um o que é seu, né? Na medida das suas necessidades. Não é tratar todo mundo de forma igual, né? Mas tratar todo mundo na medida das suas diferenças. Respeitar as minorias, respeitar as maiorias. Entregar serviço público de uma forma equânime, sem favorecimento, sem privilégio. A prestação de contas. Prestação de contas. Nós, como membros da administração pública, os líderes das nossas organizações, os nossos representantes políticos, os nossos gestores públicos, os dirigentes dos órgãos, todos nós temos que prestar contas dos nossos atos e dos resultados que a gente proporciona para a população, para a sociedade. Não é um princípio novo, diga-se de passagem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, ela já falava desse princípio. Engraçado que alguns anos atrás, já tem um tempo, eu escutava a Voz do Brasil. Sim, eu escutava a Voz do Brasil. Né? Pode parecer estranho eu escutar a Voz do Brasil, mas eu escutava a Voz do Brasil. E lá
eles deram uma notícia de que determinado prefeito de um município, sei lá do interior do Paraná, que ele se gabava, se vangloriava de que ele não tinha que prestar contas a ninguém. Que ele tinha sido eleito e que, portanto, ele não tinha que prestar contas. Muito pelo contrário, né, gente? Se ele é um representante eleito, não significa que ele tenha obtido uma carta branca. Não é carta branca para agir em nome do povo. Então ele tinha que prestar contas do que ele fez, do que ele deixou de fazer, porque a gente sabe que fazer a gestão de município, de estado, da área pública é muito complicado. É muito difícil, porque a gente está o tempo todo lidando com limites legais, né? Limites contingenciais, financeiros, orçamentários. Então, a gente está sempre num quebra-cabeça complicado de você montar. E a gente não tem a flexibilidade, por exemplo, que o mercado tem, que a iniciativa privada tem, de mudar as peças, né? Mexe para cá, mexe. Não, a gente tem um quadro por fora da nossa situação que delimita até onde a gente pode ir. Então, ser gestor público é muito difícil. Sobretudo em momentos de crise. Então, ser prefeito no Brasil hoje é complicadíssimo, por uma série de razões. Se a gente entrar aqui, a gente vai até o fim do dia. Mas é muito complicado. Agora, o fato de ser complicado significa que eu não tenho que prestar contas? Não, eu tenho que prestar contas. E eu presto contas e posso ser também, e tenho que agir também segundo esse princípio da responsabilidade. Se a gente receber um mandato, a gente é responsável e a gente pode ser responsabilizado por algum problema que ocorreu nesse mandato. Né? Se o povo passou uma procuração para um político representá-lo, se esse político agir de forma errada, político ou gestor público, ou quem quer que seja, né? Esse é exemplo. Pode ser qualquer um que tenha recebido algum tipo de mandato de representação do povo, ou de quem ele representa, né? Um presidente de conselho, política pública, por exemplo. Qualquer um que receba algum tipo de procuração para agir em nome de outrem, ele tem que prestar contas e ele pode ser responsabilizado se ele fizer alguma coisa errada. Alguma coisa que não estava nos planos. Então, por isso que se alguém comete um ato de corrupção, ele tem que pagar por isso. Não pode ficar impune. E aí, governança, ela trata de todos esses elementos. Bom, então, no setor público, né, nós temos ali demandas da sociedade, como eu já falei, e a gestão pública, que é todo o processo interno que a gente realiza para entregar políticas públicas para o cidadão. Isso é governança. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo governança. Só que se a gente vai estar fazendo uma boa governança, se a gente faz trazendo todos aqueles elementos que eu citei aqui. Bons controles internos, um bom processo de tomada de decisão, né? Boas regras que garantam a integridade, que garantam a justiça. Controles voltados à eliminação, à redução, à mitigação, né? Atenuamento dos meus riscos. Certo? Isso é governança. Olhando assim, parece que é fácil, né? É um gráfico, né? Um diagrama super simplificado. Mas é muito difícil. E ali nós temos, né, não vou entrar nesses detalhes, uma série de questões de gestão pública, alguns pressupostos, olha lá, que eu já mencionei, eficiência, eficácia, efetividade. Eu acho que todos nós já estamos assim, bem familiarizados com esses conceitos, mas em linhas gerais, eficiência. Eu tenho que usar bem os recursos públicos que estão à minha disposição, eu não posso desperdiçar. Eficácia, eu tenho que entregar
os meus resultados, os objetivos, as metas. Se eu falo que eu vou, por exemplo, construir uma escola, um posto de saúde, porque isso foi negociado e aprovado no meu orçamento, no parlamento, né? Se isso foi falado para a sociedade que teria isso, eu tenho que entregar, porque aquilo vai atender uma necessidade. E efetividade? Efetividade é o resultado em si. Não adianta nada eu ser eficiente, ser eficaz, se eu não entregar um resultado. Adianta eu construir uma escola se ali não tiver professor, aluno e principalmente se os objetivos educacionais não forem alcançados? Se as crianças continuarem analfabetas, se os meus resultados nos exames de averiguação de conhecimento, se eles forem sempre resultados ruins, eu estarei sendo inefetivo ou pouco efetivo. Certo? Então, esses são alguns pressupostos. É importante, cada vez mais, que no âmbito da gestão pública, eu baseie as minhas decisões e escolhas em processos técnicos. Gente, não tem mais campo para a gente agir de forma impensada, com base no aquele velho, sempre foi assim. Não, mexe com isso não. Ih, você está dando murro em ponto de faca. Bobagem. Eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos a ver com isso. No limite da nossa capacidade, da nossa inserção nesse mundo. Nós somos peças que compõem todo esse cenário. E nós podemos contribuir para que ele seja melhor. Nós não vamos transformar o mundo sozinhos. Nem as coisas vão mudar do dia para a noite. Isso é mais do que certo, né? Todos nós sabemos disso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Por mais atemorizante, por mais amedrontadora, por mais difícil que muitas vezes ela nos pareça, quando a gente acha assim, duvido que alguém aqui já não tenha pensado nisso. Esse país tem solução. Tem. Não é nada determinístico, inevitável. Bom, isso aqui é uma definição de política pública, eu não vou entrar nisso. Aí nós temos os tipos de políticas públicas, políticas distributivas, em que você redistribui os recursos, políticas regulatórias, etc. Então, ciclo de políticas públicas. Eu tenho um problema ou demanda da sociedade, eu formulo as políticas, eu implemento as políticas. Outra vez, né? Parece simples. Não é simples, é difícil. E num país democrático, eu vou ter que ouvir a sociedade, eu vou ter que saber dos seus anseios, dos seus problemas que ela lida no dia a dia. Ter um amplo processo de discussão para estabelecer o quê? Prioridades. Para tentar fazer aquilo que é mais importante ou mais demandado, ou que vai gerar o resultado social mais amplo. Tudo isso faz parte desse ciclo. E depois implementar bem essas políticas. Isso é governança. Quando eu falo assim, eu tenho que ter governança sobre alguma coisa, eu tenho que ter governança sobre as políticas públicas, significa eu tenho que ter domínio. Eu tenho que saber como começa, o meio disso tudo, que é processar os recursos à minha disposição, humanos, financeiros, materiais, para entregar o melhor resultado. Isso é governança. Antigamente a gente pensava isso de forma muito separada. A ideia da governança é pensar de forma integrada, pensar o ciclo desde o seu início até o seu final, e atuar em cada ponto desse ciclo em cima dos riscos que podem dificultar ou impedir que os objetivos sejam alcançados. Então, as melhores práticas de governança proporcionam o quê? Racionalidade às decisões. Eu não vou tomar decisão simplesmente baseada em opinião. Eu vou tomar decisão baseado
em elementos fáticos, em fatos, em dados, em evidências. Eu acho que o melhor caminho é esse. Não, você não acha. Quer dizer, você pode até achar. Mas para tomar a decisão, vamos recolher os dados para ver se aquilo que eu acho é compatível com os fatos, com os dados, com as evidências. É muito comum a gente a gente fazer alguma coisa sem pensar se aquilo realmente vai gerar o menor resultado. Ou então, às vezes, a gente abre mão. E no âmbito da administração pública nós temos um problema. Tem alguns estudos já antigos sobre burocracia, ou seja, sobre o funcionamento das instituições públicas, que ele chega a uma constatação meio cruel, e que até hoje ela não foi muito bem solucionada. Qual que é? É a oposição, muitas vezes, entre regras, procedimentos e resultados. Foram feitos alguns estudos, e esses estudos foram feitos principalmente nos Estados Unidos, mas provavelmente já teve coisas feitas no Brasil também, que fizeram o seguinte: eles começaram a analisar como que os gestores, como que os gerentes das organizações públicas, como que eles agiam. Se eles tivessem que alcançar um resultado ou cumprir um procedimento, e às vezes tinha problema, né, entre buscar o resultado ou cumprir o procedimento, infelizmente, às vezes isso acontece, às vezes a lei ela não está completamente alinhada com, ou a lei, a norma, a regra, não está completamente alinhada com o objetivo, ou como eu falei antes, essa lei, regra ou norma vai trazer tantos efeitos indesejados que ela vai acabar comprometendo o objetivo. E o que eles descobriram? Entre cumprir uma regra ou alcançar um resultado, o que os gestores faziam? Boa parte das vezes, né? O que vocês acham que eles faziam? Eles iam em busca do resultado ou eles cumpriam a regra? Eles cumpriam as regras. E vocês acham que isso é diferente no Brasil? Não. Se há às vezes a gente tem que buscar que isso coincida, né? Regras e resultados, elas têm que ser alinhadas para atingir o objetivo. Mas aqui no Brasil também eu tenho certeza que o gestor, entre cumprir uma regra e correr o risco de ser responsabilizado lá na frente, mesmo que isso possa comprometer o resultado, ele vai cumprir a regra. Olha só o que pode acontecer. Se ele cumpre, se ele vai em busca do resultado, às vezes descumprindo, mesmo que seja uma regra não tão importante, não tão relevante, e lá na frente ele tem algum problema no resultado, e os órgãos, principalmente os órgãos de controle, avaliam que ele não cumpriu o procedimento, que ele não cumpriu a regra, o que você acha que vai acontecer? Eles vão falar: você não cumpriu a regra, você não cumpriu o procedimento, você tem que ser responsabilizado por isso. Agora, se ele cumpre a regra e não alcança o resultado, o que pode acontecer? Ele vai falar assim: não, mas eu cumpri a regra. Eu segui direitinho o procedimento. Se não alcançou o resultado, não é problema meu. Olha que coisa mais esdrúxula. Então, a governança ela pode contribuir para isso, que é pensar nas regras. No Brasil, nós temos o péssimo hábito de achar que norma, que regra resolve tudo. Nós temos um problema, vamos criar uma regra. Vamos criar uma lei. E aí a gente esquece. Não é legal? Eu crio a lei, agora eu já fiz a minha parte. Não, mas não está gerando resultado. Não, mas eu criei a lei, eu fiz a minha parte. Não é assim que deveriam ser as coisas. E governança vem para a gente pensar isso. Então, proporcionalidade racional de decisões, diminuir a ingerência política e reduzir a incerteza. Reduzir a incerteza. Porque se eu tenho uma gestão mais equilibrada, que eu penso mais racionalmente nas questões, eu posso ter um pouco mais de certeza no processo. Certeza absoluta a gente nunca tem de nada. Por mais que meus controles internos sejam ótimos, por mais que eu tenha estabelecido regras de governança para garantir integridade,
no meio ambiente, na minha organização, eu nunca tenho certeza 100% absoluta de que aquilo vai funcionar. Mas eu terei mais evidências, eu terei mais controle do meu processo. Então, exemplos de boas práticas de obrigações legais ou regulatórias que contribuem para uma boa governança. Transparência, controles internos eficazes, institucionalizados. O que significa institucionalizados? Que eles são bem estabelecidos, que eles são para valer, que eles não são fruto de uma onda passageira. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é essa falta de institucionalização. Por exemplo, o combate à corrupção, ele é algo institucionalizado na sociedade, nos nossos órgãos de controle, nos nossos órgãos públicos, na administração pública, também no setor privado, ou ele é algo circunstancial, fruto de momento? Se ele for algo circunstancial, que lá na frente vai ter todo o retrocesso, ele não está institucionalizado. Por exemplo, se eu tenho se em determinado momento eu estabeleço alguns controles dentro do meu órgão, sei lá, para a gestão de contratação pública, para que eu tenha um processo melhor que gere melhores resultados. Aí eu instituo regras, sistemas, avalio bem os meus riscos, todo o ciclo de contratação pública. E depois vem uma nova gestão e simplesmente elimina todos aqueles controles, e aí eu tenho um retrocesso para o que era antes, significa que o meu processo não estava institucionalizado. Então, institucionalizar é consolidar. Consolidar. E vários estudos mundo afora indicam que os países que avançam são aqueles que conseguem um grau elevado de institucionalização. Uma das visões que lá fora tem sobre o Brasil, e eu concordo com essa visão, é que nós não temos, muitas vezes, instituições realmente fortes. Instituições aqui servem tanto para regras, quanto para as instituições, os órgãos, as estruturas. E a gente está o tempo todo mudando a regra do jogo. O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, tem uma frase atribuída a ele, eu não tenho certeza se foi, mas atribuiu-se essa frase para ele e pegou. Que ele fala que no Brasil até o passado é incerto. E a gente tenta reescrever as coisas do passado de uma forma diferente. Isso para investidor internacional, para comércio internacional, isso é péssimo. Como é que eu vou investir num país que as instituições estão sempre mudando, que as regras do jogo estão sempre mudando, que os contratos não são respeitados? Isso tem a ver com institucionalização. Gestão de riscos. Gestão de riscos. Gestão significa ter o quê? Método, técnica, procedimento. Se eu faço simplesmente, eu vou olhar esse risco aqui, mas eu não tenho uma sistemática, não tenho um procedimento para avaliar o risco, eu não estou fazendo gestão. Princípios de atuação claros e bem estabelecidos. Profissionalização. Tem que ter uma burocracia, ou seja, quem faz as coisas acontecerem, os servidores públicos. Tem que haver profissionalização. Tem que saber daquilo que ele está lidando. Tem que ter domínio sobre aquela política pública, sobre aquela tarefa, sobre aquela atividade. Conselhos e comitês para assessorar e deliberar. Isso é tem ficado cada vez mais comum no setor privado, principalmente nas companhias que têm ações negociadas em bolsa, por força de lei, por força de obrigação regulatória, mas que também tem sido e provavelmente vai ser cada vez mais incorporado no setor público. Que eu tenha dentro do meu órgão, lá na prefeitura, no estado, algum comitê para assessorar na parte de auditoria, na parte dos controles internos, na parte da estratégia, na parte dos riscos. Porque se eu tenho um comitê, se eu tenho uma equipe voltada, pensada para lidar com aquilo, eu vou ter mais informações técnicas no momento de tomar decisão. Compromisso e respeito a valores éticos, a questão da integridade. E que isso seja para valer.
Não basta, por exemplo, eu criar um código de ética se isso não for para valer. É a mesma coisa da lei. Eu crio um código e coloco dentro da gaveta. Se eu não treinar as pessoas naquele código, se eu não exigir que as pessoas cumpram aquilo, se eu não cuidar do meu ambiente interno em termos de ética e integridade, não vai servir para nada. Eu vou achar que eu fiz o meu papel, mas não terei feito. E accountability, essa palavrinha também, accountability, que é um termo do inglês, mas que significa basicamente prestar contas e se responsabilizar pelos resultados, por aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer, como eu já falei lá atrás. Bom, isso aqui eu vou pular. Tem essa lei aqui, opa, não está indo para lá, que é a Lei 13.303, que é chamada Lei das Estatais, que ela trouxe regras de governança para as empresas estatais. Ou seja, regras para que essas empresas estatais sejam administradas de uma melhor forma, que elas entreguem resultados melhores, que elas tenham mais transparência, que elas tenham menos ingerência política. A gente sabe que muitas vezes a ingerência política é só para atender interesses particulares, não interesses da sociedade inteira. Então essa lei ela trouxe esses avanços. E controles internos? Né? Para que serve a administração pública? Na verdade eu já falei isso, então a gente já discutiu para que serve a administração pública. Então a governança ela vem para auxiliar nesse processo. Então, olha só, foi feita uma pesquisa que olhou o grau de maturidade do planejamento municipal. Ou seja, se os municípios planejam bem e o resultado não é bom, o resultado realmente é bem ruim, né? A maior parte não planeja adequadamente. Isso não serve só para o âmbito municipal, não. Âmbito estadual, âmbito federal, âmbito da nossa vida privada, âmbito das nossas empresas, a gente tem dificuldade de planejamento. Então nós temos, olha só, culturas ainda iniciantes na parte de planejamento e voltada para resultados. A gente ainda continua muito focado nas regras. Claro que você tem que pensar nas regras. Mas regra, igual eu falei lá atrás, regra que não gere resultado, não serve para nada. Ela vai ser um ônus, um peso para todo mundo e não vai servir de nada. Né? Aí é uma questão da preocupação do brasileiro. O que o brasileiro se preocupa? Ele se preocupa com o desemprego, com a corrupção, com a saúde, com a segurança pública, principalmente, segundo as principais pesquisas. Então, controle interno versus auditoria interna versus controles internos. E aí entra, não sei se vocês já viram esse modelo, provavelmente verão, se não viram ainda aqui, ainda verão, que é um modelo chamado de linhas de defesa das organizações. Toda organização, seja ela pública ou privada, ela tem que ter linhas de defesa. Ela tem que ter instrumentos e processos de verificação, de monitoramento de decisão, que garantam o alcance dos resultados. Então, na primeira linha de defesa, a gente tem que... São as nossas atividades mais primárias, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E nós somos responsáveis, os gestores de primeira linha são responsáveis por fazer esse primeiro pente fino nos controles, para garantir o alcance de resultado. Depois eu tenho uma segunda linha de defesa que dá uma olhada para ver se esses controles que ocorrem lá na primeira linha, no nível das atividades, das tarefas, se esses controles são bons, se esses controles funcionam. E aí eu tenho uma terceira linha, que é a auditoria interna do órgão, da prefeitura, né, do Estado, uma terceira linha, que vai dar uma verificação geral em tudo e vai se voltar principalmente para a questão do atingimento dos resultados, dos riscos e da governança. É isso que essa terceira linha, que a auditoria deveria verificar. Se as coisas estão funcionando. E tudo isso em funcionamento permite que eu tenha mais governança e melhores resultados. E os controles? Para que servem os controles? Os controles, eles oferecem segurança razoável de que os objetivos das organizações, no caso do setor público, ou seja, do interesse público,
seja alcançado, sem ofender os princípios da administração, dentro da legalidade, com transparência e por aí vai. Então, avaliar controles internos significa o que, por que, quem, quais, quando, quanto, como. Famosos 5W, 2H, 1H. Né? Planejamento, execução, verificação, e aí eu olho tudo de novo. Né? Primeiro eu planejo, executo, monitoro para ver se o que eu planejei está sendo realmente executado, alcançado, se os resultados estão sendo alcançados, e aí é um ciclo permanente. Né? E eu avalio sempre os meus controles e procuro sempre melhorar os meus controles internos. Meu controle de pagamento, meu controle de contratação, controle no âmbito das políticas, de cada uma das políticas públicas. Eu vou verificando e vendo se esses controles estão funcionando. Né? Então aqui, e os controles eles têm que ser compatíveis com o contexto. Né? Então olha só, nós temos a Serra da Saudade, que é o menor município de Minas Gerais, e temos Belo Horizonte. Vocês acham que a estrutura de controle interno tem que ser a mesma, e os controles internos têm que ser os mesmos, no caso da Prefeitura de Serra da Saudade, ou de Curvelo, e Belo Horizonte? Claro que não. Os princípios são os mesmos, mas a estrutura é diferente. Né? Então, nós temos regras financeiras e orçamentárias, nós temos regras de licitação pública, tudo isso está lá, permeia tanto Serra da Saudade quanto Belo Horizonte. Mas os controles que eu tenho implantados para garantir esses resultados, eles vão variar de situação para situação. Né? Então, qual que é o melhor controle, gente? Se o custo do controle, se a estrutura de controle for maior do que o resultado alcançado, proporcionado por aquele controle, uma coisa está errada. Os controles têm que ser compatíveis com o resultado que eu quero alcançar. Por exemplo, na minha estrutura de auditoria interna de Belo Horizonte e de Curvelo, ou seja, as pessoas, os sistemas que eu vou usar para fazer monitoramento dos meus controles internos, das minhas tarefas, das minhas atividades, dos meus riscos, é diferente. E eu não vou usar um controle todo sofisticado se o ponto que eu estou controlando não tem aquela dimensão, aquela relevância. Né? Se for um ponto de uma tarefa específica, o controle tem que ser adequado àquela tarefa. Se for uma questão mais relevante, por exemplo, pagamento, contratação pública, pagamento pessoal, folha de pagamento, aí eu tenho que ter controles mais adequados. Controles proporcionais e, portanto, controles mais robustos para aquelas funções mais relevantes. Então, somente controlamos se conhecemos os riscos. Porque senão aquilo que eu falei lá atrás, eu vou ter um monte de controle desnecessário. Na verdade, vai ser até contraproducente. Então, o controle tem que ser atrelado ao risco. Eu vou controlar aquilo que tem mais risco. Eu vou controlar tudo dentro da minha organização? Todos os passos, procedimentos, tarefas, etapas? Não. Seria humanamente e financeiramente impossível controlar tudo. E nem precisa. Eu tenho que controlar o que é mais importante, o que é mais relevante, o que pode prejudicar mais o alcance dos meus objetivos. E somente há riscos onde eu tenho objetivos a alcançar. Bom, então o que é risco? É uma incerteza quanto ao evento futuro. Esses são os riscos. E aí eu tenho que ser o quê? Trabalhar, pensar nesses riscos para diminuir a incerteza. Certeza absoluta eu nunca vou ter, mas eu tenho que diminuir a incerteza. Então nós temos vários tipos de riscos que eu não posso adentrar aqui, porque o meu tempo já está acabando. E nós temos alguns riscos que são completamente imprevisíveis, que são os chamados cisnes negros.
aquilo que a gente não prevê. Antes que eles tivessem descoberto os cisnes negros, todo mundo achava que, o mundo inteiro achava que os cisnes eram somente brancos. Sabiam disso? Até que um dia alguém descobriu que tinha cisne negro. Não estava no radar de ninguém. Então tem alguns riscos que não estão no radar. E portanto a gente terá dificuldade de tratá-los, de pensá-los. Mas os demais, que estão no nosso ambiente, no nosso radar, que a gente pode antecipar, a gente tem que pensar nisso. Aqui apenas um exemplo, esses slides vão ficar aí, na verdade eu já abordei muita coisa. Aqui é um exemplo, está passando para trás. Aqui é um exemplo de mapa de risco, que é uma forma de você ilustrar os seus riscos e trabalhar os seus riscos. Isso aqui eu vou pular, que a gente até já falou um pouco. E tem outras palestras aí também sobre controle. E aí nós temos um paradoxo. Ou seja, uma coisa que parece conflita. A inovação sempre significa um risco, mas ir ao supermercado de carro para comprar pão também é arriscado. Qualquer atividade econômica é de alto risco, e não inovar, isto é, preservar o passado, é muito mais arriscado do que construir o futuro. Então, o risco ele é inerente. Nós temos que saber como trabalhá-lo, até porque tem riscos que podem nos impulsionar para frente. Aqui alguns desafios da auditoria interna, não vou falar disso. A ideia de compliance, que eu falei lá atrás, uma palavrinha, compliance é conformidade, estar conforme às regras, às leis. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra compliance, pense nisso. Não é nada difícil de entender. Estar em compliance é estar em conformidade com as regras, com os procedimentos, com aquilo que é estabelecido. E aí tem uma citação desse camarada aí, que foi procurador adjunto lá nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: se você pensa que o compliance é caro, experimente o não compliance. Ou seja, se você pensa que ter regra, procedimento, trabalhar os riscos, trabalhar estratégia, governança, se você acha que isso é caro, que isso é aborrecido, que isso é chato, tente não ter nada disso. No mundo cada vez mais complexo, isso se torna cada vez mais importante, estar de acordo com as regras. Trabalhar em termos de boa governança, e com isso vem integridade, gestão de riscos, controles internos, auditoria interna, tudo isso está interrelacionado. Bom, pessoal, meu tempo já acabou. Eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer, como mensagem final, que embora isso possa parecer muito difícil, na prática significa a gente simplesmente mudar um pouco o nosso olhar. Tentar enxergar as coisas de uma forma mais ampla. E trazer as outras pessoas, outros colegas, os nossos dirigentes, trazer para a discussão. Tem muito material, livros hoje em dia, material na internet, que vocês podem buscar referências para todos esses temas que a gente tratou aqui. E aí, mas um primeiro passo que eu acho que vocês podem tomar para falar de uma coisa bem prática, no órgão de vocês, na prefeitura de vocês, onde quer que vocês estejam, é chamar algumas pessoas para discussão, de setores diferentes ali na prefeitura. Olha, vamos conversar sobre isso aqui? Vamos pensar, vamos fazer uma pesquisa sobre controles internos, sobre gestão de riscos, vamos discutir aqui alguns textos de governança. Vamos pensar como é que isso pode contribuir para a nossa organização, como é que isso pode contribuir para a gente funcionar melhor, como é que isso pode diminuir os riscos de que a gente não alcance o nosso resultado, de que ocorra algum desvio de recurso, de que as nossas políticas públicas não sejam bem executadas. Começa discutindo, pensando, porque na verdade essa mudança ela vem com o tempo. É um processo de evolução contínua. É difícil? É, porque a gente tem que continuar com as nossas atividades rotineiras. Né? Todo o processo de mudança envolve isso. Enquanto eu tenho o passado e o presente aqui, eu estou ao mesmo tempo criando mecanismos e pensando o futuro. E fazendo uma trajetória, um caminho, criando um caminho para ir em direção ao futuro. Então, pensem nisso, reflitam. Espero que eu tenha provocado algumas ideias na cabeça de vocês. E ao longo do tempo, se precisar,
A gente está disponível lá na CGU, a ARCO, né, que é uma organização que foi criada em Minas Gerais, que junta os órgãos de controle interno, ela está também à disposição para a gente poder, de repente, eventualmente no futuro, trazer novas ideias e discutir com vocês coisas específicas, etc. Então pensem nisso. Isso não é um mistério, não é um bicho de 7 cabeças. É difícil a gente construir tudo isso? Não, não é fácil. Mas é possível? É. Basta a gente, em algum momento, começar. Muito obrigado, boa sorte, tudo de bom para vocês.